Olá pessoal, olá todo mundo, tenham uma boa tarde, espero que a tarde de vocês esteja muito bem. Estou aqui para falar para vocês sobre a importância da natureza, também para falar sobre esse maravilhoso projeto que Carla está dando a oportunidade para me participar, para me poder estar aqui com vocês, falando de toda essa questão natural, de toda essa questão de integração, de interação com a natureza. Eu estou aqui no meu espaço, vou falar um pouquinho hoje com vocês sobre a própria natureza, porque o próprio nome do projeto já diz que é a importância da natureza, histórias da mãe natureza, histórias que a mãe natureza conta, da ponta da raiz ao pé do ouvido. Então hoje nós vamos ter convidados para falar um pouquinho sobre eles, de contar histórias, interagir com a gente. E hoje eu estou aqui no meu espaço, eu sou Álvaro. Sou do interior da Bahia, Senhor do Bonfim, pratico agrofloresta e agrofloresta é o projeto que eu estou realizando aqui, que é a integração da agricultura, da nossa alimentação, junto com a floresta, que é trazer esse ambiente florestal para dentro da agricultura, junto com as árvores. Então é introduzir as árvores na lavoura, no cultivo. E hoje nós vamos ter convidados. Hoje está sendo esse dia muito especial e eu vou chamar aqui a Maria. Espero que ela já esteja por aqui para me poder chamá-la. E nós vamos interagir e vamos conversar um pouco sobre natureza. Querem? Maria Estrelas? Não, Maria Lenda. Conseguiu? Essas carinhas que você convida lá. Cadê Maria? Maria Histórias? Não, Maria Lenda. Oi, gente, tô ajudando aqui Alvinho, tá? Beijo pra todos os meus amigos. Esse é meu filho maravilhoso, que eu tanto amo, maravilhoso. Ai, meu Deus, socorro. Aí, ó, Maria Linda. Né? Aqui é Maria Estrela, mano. Ah, meu filho, deixa eu ver se você... Acho que ela não tá ainda, deixa eu ver se ela ainda tá. Chama Marcos Coelho. Ele tá aqui, né? Tá, deixa eu ver. Chama ela. Então, pessoal, a gente está aqui esperando para convidar, mas então eu vou falar um pouquinho mais aqui sobre a agrofloresta. Então, assim, o porquê que a agrofloresta é importante? Porque a nossa agricultura, a gente geralmente está acostumado a fazer a monocultura, a usar os venenos, e a agrofloresta é justamente esse retorno dessa importância dessa agricultura para voltar para a raiz e aprender com a base indígena, a base dos negros também, que eles ensinam a gente como cultivar os nossos alimentos, todos integrados, todos juntos, fazendo essa soma de vida. Então aí tudo isso somado, todos os animais, toda a construção do solo, tudo interagindo de maneira viva, é que faz com que a gente tenha essa oportunidade de regenerar, que por isso que a agrofloresta é uma agricultura regenerativa. Então é esse o motivo que a agrofloresta é tão importante. E aqui eu vou pedir ajuda de minha mãe para ela me ajudar aqui a chamar a pessoa. Mário, chame Mário. Marcos? Marcos Coelho. Aqui. Veja, Marcos. Aqui. Chame Marcos. Conseguiu? É só tocar no... Tá bem. Maria, você espera um pouquinho que agora a gente vai chamar o Marcos para ele... recusou. Tudo bem, tudo bem. Então eu vou chamar aqui a Maria agora vai dar certo. Aqui, achei ela aqui. Achei Maria. Desculpem aí, pessoal. Pronto, vou chamar ela aqui sim. Vocês estão ouvindo bem? Aqui. Eu vou enviar agora. Isso. Tá dando para ouvir?
Olá, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Maria. Boa tarde. Prazer falar com você de tão longe, né? Como que é bom até Pois é. né? Seja Esse bem-vinda aqui. é uma das coisas boas da Vamos conversar um tecnologia. pouco. Vamos. Eu tô ouvindo você um pouquinho baixo, mas tá dando para ouvir. Tá baixo? Por que será que está tão baixo? Será que é o meu Acredito que o som aparelho? que tá chegando para mim por causa do meu celular aqui, mas agora tá dando para ouvir um pouco melhor. Ah, que bom. Então, Maria, eu queria saber se você já ouviu falar em agrofloresta. Você já ouviu falar sobre essa prática de agricultura? Sim, já ouvi falar. Não me aprofundei muito, mas já ouvi falar. Ah, que bom, que bom. Eu tô vendo que você está aí cercado com a natureza bela lá atrás, né? Sim, sim, As plantas lindas, um verde maravilhoso, né? sim. E assim, já que nós estamos conversando sobre natureza e tem toda essa questão, eu queria que você falasse assim, quando a gente fala em contato com a natureza, o que você sente, alguma lembrança, alguma coisa que você queira falar em relação a isso para a gente aqui ouvir. Contato com a natureza me vem a lembrança da minha infância, sabe? Quando eu estudava lá na zona rural, lá longe, nós íamos estudar, ia muitas crianças junto e passava no meio de uma reserva, assim, pequena, e tinha aquela estrada, assim, sabe? Quando derruba aquelas madeiras e fica aquele estoco, vai fazendo, as pessoas vão passando de carroça, se desviando e fica aquele trio, assim, aquela estradinha larga, e tinha aquelas árvores com cipó, e nós deixávamos a mochila no chão, íamos balançar no cipó daquelas árvores. Maravilhoso. Ai, que tempo delicioso. Às vezes chegávamos atrasados na escola para ficar em contato com aquela natureza balançando naquele cipó. Ai, que tempo bom. Pois é. Muito bom. É uma viagem assim que faz muito bem. E assim, o meu pai sempre foi de fazer muito reflorestamento, sabe, no sítio dele, no quintal. Ele trazia mudinha Sim, de ervas, ervas de chimarrão. Ele buscava já bem de idade, meu pai estava, e ele ainda continuava com esse objetivo de reflorestar. E ele sim, trazia sim. mudinhas pequenininhas, naqueles canudinhos, né, que fazem as mudas. Eu esqueço o nome certo. E ele plantava aquelas mudinhas e regava todas as manhãs. E ele, naquele quintal dele, tinha um erval, coisa mais linda. E ele nunca deixou esse hábito. Então, eu herdei Aham. do meu pai essa paixão pela natureza, assim, Então você está bem integrada com essa questão de agrofloresta, porque justamente esse reflorestamento que seu pai fazia e continua é essa a importância, é isso aí, essa é a prática, sim, que ele ajuda fazia muito a natureza. ajuda, ajuda mesmo. E ele, na última chácara que ele morou, ele plantava, ele buscava mudas, onde ele sabia que tinha as mudinhas, um canteiro, ele ia lá, pedia, e trocava mudas com as pessoas e trazia. E tinham árvores lindas, tinha muitas espécies lá na chácara dele. Ipê, meu pai era apaixonado por ipê. Não tem como eu ver um pé de ipê e não lembrar do meu pai. Até na missa de sétimo dia dele, no convitinho, eu coloquei um pé de ipê amarelo em homenagem a Um ele. pé de pé amarelo, Ele que era muito legal. apaixonado e eu herdei por ele essa paixão por árvores, por natureza, por preservar, sabe? Uhum. É o que eu sinto, eu sou apaixonado pelas árvores e pela natureza. Uma herança muito boa, né? Que ninguém tira da gente, né? Uhum. Muito. Então, Maria, e você poderia falar mais um pouco sobre você, sobre o seu trabalho, o que é Então, que você faz? eu sou professora readaptada, né? Em 2013 eu fui readaptada, eu sou psicopedagoga, sempre trabalhei com alfabetização e eu fui readaptada numa biblioteca. E eu sempre gostei de histórias, mas eu sempre li as histórias. Apesar de ouvir minha mãe contar muita história na minha primeira infância e depois mais velha também, minha mãe contava muita história. Não tinha energia naquela época, quando nós viemos para cá, pouco tempo, não tinha energia aqui ainda. Era um projeto do INCRA ainda, né? E minha mãe reunia com as crianças da rua toda, colocava, na época do inverno, colocava um disco com aquelas brasas ali para aquecer a molecada, e nós sentávamos em volta da mãe, ela ia contar história. Então, desde muito Uhum. cedo, eu tive contato com a contação de história. Mas somente em 2017 que eu fiz um curso, quando eu já estava readaptada na biblioteca, eu fiz um curso em 2017
E de lá para cá eu tenho praticado a contação de história em todas as instituições do município, até em algumas privadas eu vou fazer o trabalho voluntário de contação de história também. Ah, entendi. Nas APAES, nos asilos, nos SEIs. E é muito bom, é muito gratificante a contação de história na minha vida. E eu vejo uma coisa que eu percebo sempre a importância, assim, desde criança, quando já tem o contato com a contação de história, já vai criando um envolvimento, não é? Sim, cria, não tem A como. Eu importância lembro das da questão da histórias. educação das crianças, assim, de poder Sim, ouvir histórias, interagir, que já vai criando já um amor pela contação de história. A contação de história é uma paixão que sempre esteve na minha vida. Em 2017 eu realizei o sonho de fazer o curso, né? E daí nunca mais parei de contar histórias. É muito bom, é maravilhoso. A contação de história, ela é curativa, tanto para quem ouve como para quem conta. Uhum. Maravilhoso, é libertador. Pois então aí você pode ficar à vontade para contar a história para a gente, falar um pouco mais. Então, aí nessa pandemia, contou como veio à tona essa questão de direitos autorais, que agora a gente tem que ter todo o zelo, né? Uhum, Todo sim. zelo com que história vamos contar, se está autorizado ou não pelo autor. Aí veio à tona a escritora em mim, que estava... Na adolescência eu escrevia muitos poemas, muitas poesias. Aí agora nessa pandemia veio a Flora, a escritora, sabe? Aflorou. Então já comecei a produzir as minhas histórias já por conta desses direitos autorais. E daí tem uma história que eu fiz excepcionalmente, especialmente inédita para a professora Carla, nossa querida Carla, né? Que Sim. convidou para esse projeto. Aí eu estava assim, o meu amigo Marcos Coelho, poeta de Dourados, ele também é escritor, né? Eu não tenho livros publicados ainda, mas pretendo. Se Deus quiser, tem as bonecas de Alice que eu já mandei para a editora analisar, para a ilustradora dar uma analisada, né? Mas eu tenho muitas histórias prontas para publicar, se Deus quiser, se Deus me permitir. Aí então o Marcos Coelho também foi convidado para o projeto, esse projeto maravilhoso, né? Da Carla, e ele me pediu que contasse uma história dele, os 3 delegados da floresta. Eu falei, seria uma honra contar uma história do Marcos Coelho. Nossa, foi um presente, eu fiquei muito empolgada. Aí contei a história dele, daí de repente estava assim, me veio, daí no sábado, que era o último dia de mandar, me veio uma história assim na mente, daí eu peguei, já parei o que eu estava fazendo, já fui e gravei ela em áudio, porque vem assim eu já tenho que gravar. Aí, então, a colherzinha de Alice, que eu fiz especialmente para esse projeto. Era uma vez uma colherzinha que acabou de sair da boquinha delicada da menina Alice, que tomou um delicioso copo de açaí para refrescar o calor infernal que estava fazendo naquele verão em Mato Grosso do Sul. Aquela colherzinha que saiu dali, Alice já lavou e guardou na sua coleção. Na coleção de colherzinha de Alice tinha colheres de todas as cores, porque Alice era uma menina consciente. Ela sabia da importância da preservação do meio ambiente, que quanto menos lixo produzisse, menos o meio ambiente era agredido. Então, aquela colherzinha foi para a coleção de Alice após ser lavada. Só que Alice não morava sozinha, ela morava com a tia Beata, fofoqueira, muito fofoqueira, e que não bastasse ser fofoqueira, ela ainda jogava o lixo na calçada dos vizinhos, do vizinho da direita e do vizinho da esquerda. Aquilo incomodava muito a menina Alice, que era muito consciente, que acreditava que as pessoas, cada um de nós, somos responsáveis pelo lixo que produzimos. Aquela tia foi lá, pé por pé, na coleção de colher de Alice e pegou aquela colherzinha e foi então comer um doce de abóbora em calda. Ela estava comendo gulosa como só. Falava da vida alheia, jogava lixo na calçada dos vizinhos, ainda era gulosa. Então, aquela colherzinha desesperada, sufocada na boca daquela senhora fofoqueira, e batia na esquerda, batia na direita, batia no céu. Não era no céu lá do infinito, não. Era no céu da boca da fofoqueira. Batia na campainha, tocava a campainha, ai, ai. E a menina
a colherzinha de Alice, ai, socorro, eu vou morrer aqui na boca dessa fofoqueira. Ai, não tem nada de bonito nessa boca que só sabe falar mal. Ai, aqui dentro é tudo escuro. E a colherzinha se batia, se batia. Ai, eu vou morrer. Ai, meu Deus, melhor se tivesse ido pro lixo. Ah, mas pensando bem, não. Porque quanto mais lixo é produzido, mais o meio ambiente é agredido. E inesperadamente aquela tia se afogou com aquela calda de doce de abóbora e a colherzinha saltou dali. Foi direto para a coleção da menina Alice. E aquela tia fofoqueira aprendeu, após ouvir os desabafos da colherzinha sufocando no céu daquela boca escura, ela ouviu os desabafos da colherzinha falando que quanto menos lixo produzisse, menos o meio ambiente era agredido. E ela parou e refletiu. Ah, após os lamentos da colherzinha de Alice, eu não vou mais jogar lixo na calçada dos vizinhos da direita e nem da esquerda. E a partir daquele dia, os vizinhos agradeceram. E aquela colherzinha, mesmo em apuro, deu uma tremenda lição naquela tia fofoqueira que não tinha consciência da preservação do meio ambiente. Ah, que história legal, porque é justamente essa lição que a gente precisa aprender, não é? Quanto menos lixo a gente produzir, menos o meio ambiente vai ser agredido. Com certeza. Quando todos tiverem essa consciência, né, vai melhorar muito para todos, né? E nós, como seres humanos, já temos essa tendência assim, a não parar para analisar a questão da nossa produção de lixo. E são os mínimos detalhes, quando a gente reflete, que muda tudo, não é? Aos poucos a consciência vai chegando e a gente vai percebendo o mínimo que a gente pode fazer, já é muita coisa. Até uma compostagem em casa, assim, que poucas pessoas fazem isso e lembram disso, mas até a questão da separação do lixo orgânico, que você puder reaproveitar, tiver algum espaço para fazer uma horta, para plantar alguma coisa ali para poder colher, já é uma grande coisa, sabe? O pequeno que se torna gigante. É igual fala ali o beija-flor, né? O beija-flor falaram para ele, como que você carregando essa gotinha de água no biquinho não vai apagar o incêndio? Ele falou, posso não apagar, mas eu faço a minha parte, né? O dia que cada pessoa fizer a sua parte, nós viveremos num mundo melhor e deixaremos um mundo melhor para nossos filhos, nossos netos, né? Com certeza. Maria, eu vou chamar o Marcos, que nós temos o Marcos também como convidado. Adorei a sua história, adorei a sua presença, adorei lhe conhecer. Obrigada pelo grande abraço. Essa mediação. Que cortou essa... Obrigado, Maria. Pessoal, nós estamos aqui. Essa história mostra muito do que a gente precisa compreender a cada dia, que é essa questão de mesmo nos preocuparmos e ir mudando nossa consciência aos poucos para desenvolver essa questão de todo esse ambiente, toda essa parte natural. E agora eu vou convidar o nosso amigo Marcos aqui, porque é o nosso segundo convidado e ele vai poder nos ajudar aqui também com essa compreensão, vai poder nos ajudar aqui com a história dele. E vai ser muito interessante. Então, Marcos, eu vou lhe convidar agora para a gente interagir e a gente vai conversar um pouco. Cadê Marcos? Aqui, Marcos. Enquanto o Marcos vai aparecendo aqui, gente, vou falar para vocês assim, que apareceu. Tudo bem? Tudo bem, boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Tudo bom? Álvaro Noblar, eu sou Marcos Coelho. Obrigado, Carla Chachinet, pela oportunidade. Tua mãe, a Terezinha, muito querida, que fez os intercâmbios e nos colocou aí em contato com o Brasil e, por que não dizer, o mundo, né? Porque o Instagram, essa rede mundial, a gente está em todo lugar graças à tecnologia. Isso que é interessante, né? A tecnologia une cada vez mais. Sim, eu estou muito feliz e satisfeito em poder participar, em estar com vocês.
nesse projeto audacioso, num tempo em que o pessoal não valoriza tanto a nossa atividade. Eu sou educador ambiental e sei bem da dificuldade que temos em tratar dessa questão de meio ambiente, de hábitos saudáveis nesse mundo moderno que nós vivemos. Sim, sim, sim. E assim, essa questão também envolve uma questão muito interessante que você fala dos hábitos saudáveis. O que eu estou buscando também e que ao longo do tempo eu vejo que está crescendo cada vez mais é a busca da soberania alimentar, sabe? A gente se libertar dos agrotóxicos, se libertar da dependência do alimento vir de longe, de fora, e valorizar mais a nossa região, a nossa cultura, o produtor que é próximo da gente. E trocar experiências de agricultura, trocar experiências sociais de histórias também, como a gente está fazendo aqui. É bem essa interação que move o planeta, que move toda a nossa sociedade para melhorar, não é? Sim, aproveitar melhor os espaços, né? Você vê as casas, em casa a gente pode ter uma horta vertical, sim. Você pode ali aproveitar muro, aproveitar a água da chuva, aproveitar melhor também os alimentos. Com essa consciência, a gente melhora muito. Por exemplo, antes eu jogava, e quando a gente não tem conhecimento, você desperdiça, né? Uhum. Por exemplo, o chuchu. A casca do chuchu você não utilizava. A casca do chuchu você bate ali no liquidificador, faz um ótimo suco que você, além de comer junto com a comida, você também se refresca. Carla, adorei conhecer o Marcos e a Maria, uma dupla que trabalha junto com as histórias. Me convidaram para uma live e com eles me senti honrada com o convite. Foi realmente numa live que a gente conheceu, pôde conversar e ter esse contato com a Carla, e ela é extraordinária, uma bióloga que virou palhaça, que virou contadora de histórias, que largou tudo e foi viver uma atividade muito significativa e importante, que é essa arte de contar histórias de animais, de mudar a trajetória dos outros. Mas eu, onde posso, Álvaro, eu penso assim, que nós podemos melhorar, né? Você vê as cascas dos alimentos, né? Ali você pode fazer caldos, você pode aproveitar tudo, você não perde nada. Sim, eu acho que do alimento, o reaproveitamento, a compostagem, aproveitar as folhas. A minha avó sempre teve lá o seu aterro onde ela fazia a compostagem dela, e ela sempre criou galinha caipira, ela sempre fez cobertura verde. Então o galinheiro dela não só produzia ovos e a carne do frango, mas também era parreira de chuchu, era parreira de uva, sempre estava cultivando alguma coisa. Então sempre tinha produção no quintal dela, era extremamente produtivo. Não só como pessoa produtiva, nas histórias e nas coisas que ela tinha de vida, mas também nessa questão da alimentação para ela e para os outros. E essa integração de criação de animais com a arte de plantar junto, pensando, porque também isso é muito interessante. Aqui eu estou desenvolvendo a consciência de plantar, não pensando só em mim, no que eu vou comer, tipo assim, vou plantar aqui para mim comer. Não, pensa assim, vou plantar essa para mim, mas eu vou plantar essa aqui para as formigas, os gafanhotos e os outros animais, os passarinhos. Enfim, não sou só eu que estou aqui para ser alimentado, existe todo o sistema. E aí justamente essa consciência que está chegando, que eu preciso plantar para alimentar toda a diversidade de animais, toda a vida, né? Alimentar a vida como um todo, para poder fazer com que cada vez tenha mais vida e essa vida seja mais produtiva, mais abundante e faça esse ciclo de reaproveitamento, de interação, integração, tudo acontecer de uma maneira otimizada, né? Melhorar o que já é ótimo, que é a própria natureza. Com certeza. E eu vejo que o conhecimento ele é a chave do negócio. Uhum. Se você tem conhecimento, você otimiza também a questão econômica, porque a gente pensa em educação ambiental, às vezes só como salvar a natureza, mas na verdade não. É salvar a economia, é salvar o território, é salvar a nação como um todo, é não ter mais essa subnutrição dentro de um país que é rico como o Brasil, com a capacidade de produção muito maior do que... Nós não precisamos aumentar o nosso espaço produtivo.
Nós precisamos melhorar a produção dentro desses mesmos espaços. Porque você veja que nós temos muito mais capacidade. Com esse advento do conhecimento da agrofloresta, você tem aí uma produtividade imensa do café, de vários tipos de produção dentro da floresta. Aqui em Dourados nós temos um destacado projeto do Antônio Weber, que ele trabalha com agroflorestamento. Ele produz cana, ele produz melado, ele faz a produção toda dentro de uma fazenda que era antigamente um processo desse do monocultivo e que hoje é agrofloresta. E ele já é estudado aqui pela universidade, ele conseguiu fazer até uma lagoa já. Trabalhando ali, ele já tem lagoa, aí os animais, a fauna, a flora toda foi sendo resgatada, e isso tudo modifica não só a capacidade de produção dele, mas a saúde do que ele produz. Você vê, ele produz mais e melhor. E todo mundo agradece, porque você comer uma coisa que não vai te matar, né? Eu fui para Bolívia e vi essa experiência, Álvaro. Lá eles não utilizam agrotóxicos na produção, né, da papa, né? São mais de 200 tipos de papa. E eu fui num projeto da Unesco, justamente literário, mas para que as crianças não passem fome naquele país. Ainda tem muita subnutrição, mas eles têm, em algumas partes onde eles não têm água como a gente. Então, é uma questão de conhecimento para a produção. Então, eles começaram a entender o processo produtivo e produzir no meio daquela diversidade. Hoje eu fui ao Nordeste, meus parentes estão agora produzindo por gotejamento. Assim, irrigação. Então não tem chuva. E eles agora produzem para exportação. O melão lá é uma coisa extraordinária. Você imagina, hoje o Nordeste exporta da vinícola do Nordeste, né? São os melhores vinhos. Você imagina por gotejamento. Né? Então é conhecimento. Sim. A chave é conhecimento. A Carla falou aqui a questão da casca do abacaxi, né? Casca de banana empanada. Ixi, você não... As cascas, se você precisa ver, é o paraíso da culinária das cascas. O interessante, assim, que quando eu estava pesquisando sobre justamente essa questão, assim, de como desenvolver aqui o meu sistema e tudo, eu acabei caindo de volta, porque a gente, assim, quando a gente ainda não tem esse conhecimento e tudo, como você falou, o conhecimento é que transforma, eu acabei percebendo que a raiz, a volta à ancestralidade é que dá esse conhecimento, porque os índios produziam na floresta. E os negros também. Então, tipo assim, eu preciso agora, estou fazendo isso, resgatando as minhas raízes indígenas para entender como é que os índios faziam para plantar certas culturas, as plantas, a própria mandioca, o próprio feijão, o milho. E aí, é claro que assim, hoje em dia a gente dá o toque da modernidade, mas a fonte disso tudo, a inspiração para plantar a floresta, para vir fazer tudo isso, é a interação do índio, do negro, do caboclo. Então, tudo isso eu estou percebendo, conhecendo melhor, me aprofundando mais e me apaixonando cada vez mais, porque essa integração com a natureza, entender cada planta, porque assim, no caso, como eu estou fazendo aqui, eu preciso entender cada planta e saber como ela gosta de viver e colocar ela no meio que ela nasceu para viver naquele meio, para ela viver bem, sem estresse, porque quando nós estamos doentes, quando nós estamos expostos a muito estresse, não temos uma qualidade de vida. A mesma coisa é a planta, então aí eu tenho que dar a qualidade de vida para aquela planta, deixar ela no ambiente que ela gosta, para ela ficar bem, sem estresse, e alimentar com a parte verde, né, com o próprio composto das minhas próprias folhas e tudo mais, que vai ser a alimentação das plantas e que vai gerar toda essa produção. Com certeza. Outra aqui sugerindo aqui, ó. Faço pizza de inhame. Olha que legal. Interessante. Essa eu nunca tinha ouvido falar, não. Eu já vi empadão de jaca. De carne de jaca. Eu já comi a empadão, coxinha de jaca. É maravilhoso, né? E a gente vê assim, quanta coisa, né? O chazinho de capim-limão, né? Sim, é uma delícia. Eu sugiro os chás com uma boa poesia junto. Marcos, você pode falar um pouquinho sobre você, para a gente lhe conhecer melhor? Sim, eu sou um complexo, né? Porque
Diz que a pessoa que tem pouco recurso, ela tem que ser muito inventiva e criativa. Com certeza. Eu nasci numa família rica, mas por algum motivo não alcancei a riqueza ainda. Mas, então tive que ser multifacetado. Então eu sou ator, sou escritor, sou poeta, contador de história, sou ativista cultural, sou educador ambiental, sou educador especial. Eu sou especializado em água, gênero e educação ambiental, que é uma área que eu gosto muito, que é trabalhar esse manejo com as águas, né, trabalhar essa questão das fontes, das minas, essa questão toda que a gente tem desse conhecimento. Você falando dessa volta às raízes, né? Aqui no Mato Grosso do Sul nós temos o Festival da Semente Crioula, que é justamente essa produção a partir de elementos nativos de resistência, né? Que já interagem automaticamente com a natureza sem prejuízos, né? Porque a gente sabe que na cultura nós temos a preda, né, dos insetos, de outras coisas. E a semente crioula, já são espécies que elas interagem e têm certas resistências, por isso que elas continuam produzindo apesar desses ambientes, né? Sim. É o equilíbrio. Na verdade, é encontrar o equilíbrio. E meio ambiente, eu depois de estudar muito, eu fui percebendo como que, na verdade, aqui, eu sou corrido na Cláudia, eu moro no Mato Grosso do Sul. Não é o Mato Grosso. Nós somos bairristas aqui nesse lugar. Mato Grosso do Sul para baixo, Mato Grosso lá em cima. E daí nós temos essa meio ambiente. O que é o meio ambiente? Não é só o espaço da floresta. Na verdade, o meio ambiente é a cidade. Nós tivemos aqui, nessa última chuva, a queda de muitas árvores. O que é isso? É uma questão de manejo, né? Você não conhece as espécies, você não entende esses processos. E o meu papel, justamente, foi sempre trabalhar com palestras, com momentos de integração com os CRAs da cidade, com as famílias que têm menos têm vulnerabilidade social, e tentar trabalhar com reaproveitamento de alimentos, trabalhar com esses conhecimentos. Por exemplo, a gente tem problemas com escorpiões em alguns bairros. Por que o escorpião ele fica endêmico também ali? Você tem muita barata, muito lixo, né? Então você tem que evitar a questão do lixo, tem que calafetar melhor. Você tem que entender o escorpião e para se entender também. Então aí eles matavam a lagartixa, né? Eles não entendiam. A lagartixa é seu aliado, o sapo também é. Mas aí o sapo vem a cobra, mas aí se você deixar o espaço, a serpente não vem. Ela não vai procurar o alimento fora ali, né? E aí você vai trabalhando essas nuances, a coisa vai embora, né? E eu também sou professor, né? Sou professor de primário, já trabalho, também sou formado no curso de letras. Então, hoje eu estou presidente, inclusive, depois que me tornei escritor e tudo, eu me sagrei como membro da Academia Douradense de Letras e sou atual presidente da academia. Trabalho também com os escritores do Mercosul e viajei já a alguns países aí trabalhando a literatura, a educação ambiental, através da literatura, que eu acho que são aspectos que a gente pode transformar muito a sociedade através do conhecimento. E esse conhecimento ele deve ser trabalhado em todas as faixas etárias, sobretudo na criança. Eu acho que o que você coloca no coração infantil segue ele até o final da vida. Marcos, a gente podia aproveitar então para ir para a Hora Boa, para você contar a história para a gente. Com certeza. Para esse momento da nossa Carla Chachinet, né, da ponta da raiz ao pé do ouvido, eu convidei a Maria Leandra, como ela já disse, né, inclusive ela está com um colar de lacre de latinha, que ela fez para show de reaproveitamento, né, que eu acho muito lindo fazer arte, né, para aquilo que ia embora. Eu fiz os 3 legados da floresta. E é assim a história. Era uma vez, numa floresta, um casal de mariposas, o senhor Pomposo e a senhora Charmosa.
e eles tinham uma filha, né, uma mariposinha jovem, que chamava Ternurita. Ternurita era muito primorosa, né, e ela era de destaque na escola das mariposas, né, para aprender tudo que uma mariposa precisa saber até a vida adulta. E ela tinha um amigo muito querido que também morava na floresta, que era o filho caçula do Dom Grilo, né? Dom Grilo tinha muitos filhos, que pulavam e saltavam, mas Esmeraldito era tão verdinho, tão diferente dos outros, porque ele parecia uma esmeralda, de tão lindo como uma folha. E os dois, então, sempre brincavam juntos. Um dia eles foram para o jardim da floresta, onde tinha muitas flores, e brinca daqui, pula de lá, e visita uma flor ali, uma flor lá. Quando eles estão ali, puf, Esmeraldito é pego no vidro. E a nossa Ternurita também, em outro vidro. Era Júlia e Pedro, eles estavam fazendo uma experiência do colégio, coletando animais para a experiência da aula de ciências na escola. Só que eles não sabiam que na floresta tem um código. Assim como aqui fora tem códigos de lei, né? Tem leis também. Parece que não, mas tem. E lá tem o Saci que cuida, né? Aqui no Mato Grosso do Sul nós temos o Saci que cuida. Mas aqui, como era uma floresta de Mata Atlântica, ainda bem densa, então era maior ainda o cuidado. Então foram destacados 3 delegados, os 3 delegados da floresta. O Saci gorro amarelo, o Saci gorro vermelho e o Saci gorro azul. E eles andavam em bandos. E como todo Saci, eles faziam peripécias com aqueles humanos que desobedeciam às regras, que entravam na floresta sem permissão. E foram atrás, então, para investigar, porque a família de mariposas e a família de grilos foram lá se queixar na delegacia da floresta, que os filhos tinham sumido e não voltaram para casa. E os sacis foram investigar quando eles viram as botinhas, os sinais, né, das botinhas, as crianças saindo ali da floresta. E aí eles foram seguindo. Quando foram seguindo, chegaram no sítio, o sítio da vovó Paulina. E eles entraram no sítio. Ah, mas entraram no sítio procurando, né? Foram no jardim, fizeram aquela revoada em redemoinho, viraram o tapete, colocaram sal na comida, fizeram trança na crina do cavalo, tocaram a sineta, e ela tinha recém-assado um bolo e eles furtaram o bolo e levaram embora. Quando a vovó Paulina se deu conta, ela falou assim, virou o tapete, fez são sacis. Ela foi direto nos netos. Julinha e Pedrinho, o que vocês fizeram de mal na floresta? Nossa, vovó, como que a senhora sabe que a gente foi à floresta? Vocês foram à floresta, porque os sacis fizeram aqui uma grande festa. E aí, quando eles falaram, nós pegamos aqui uma mariposa e um grilo. Ah, nós vamos resolver isso agora. E ela pega então uma cesta, enche de caquês, chocolate e volta lá para a floresta. Quando ela chega na floresta, ela procura uma árvore bem frondosa que ela conhecia, porque ela crescera ali como criança, e ela coloca aquele monte de caquis e fala assim, olha, o que da floresta foi subtraído, com carinho está sendo devolvido, e ainda uma oferta estamos lhe dando para que tudo seja resolvido. E ela coloca os caquis ali, as crianças abrem então os potes, Ternurita e Esmeraldito saem ali, muito rápidos, retornam às suas casas, e ela leva os seus netos de volta. E aí ela conta para eles, olha, quando eu era criança, eu aprendi que a gente não pode subtrair nada da floresta. Tem que pedir permissão, não se pode tirar nada. Você observa, mas você não tira, porque tudo é vivo e tudo é conectado, né? Uhum. Na floresta morre o seu saci gorro furado, que agora está jubilado, aposentado, ele já é da mesma idade que eu. E os seus filhos agora que são os coordenadores. Então nunca mais façam na floresta os seus horrores, respeite a floresta. E eles aprenderam que na floresta, como na vida, tudo tem lei, tudo exige respeito. E tudo que você tirar, você tem que devolver.
mas com respeito. E essa é uma história, né, que eu trabalho a lenda. Quem gostou, bata palma, por favor. Que a gente resgata o saci, né, que é muito, inclusive o saci aqui na nossa região, pela proximidade com o Paraguai, a gente tem o saci louro dos olhos azuis e as duas pernas, né? Esse aí é E novidade ele pra mim, leva... saci. E a criança aqui, às vezes, quando ela entra na escola e não tem o conhecimento, aí a professora dá nota 0 para a criança que não entende o saci paraguaio, né? É um saci diferente, né? Você E ele falando isso, eu deixa pensei que... sequela. Você falando isso do saci, eu pensei que no caso aqui o saci sou eu, que estou cuidando da minha floresta, e quem tirar alguma coisa daqui, eu vou atrás. Você vai fazer, só falta conseguir um gorrinho, meu filho, aí. Vou pensar nisso. Né? Que aí você já contempla essa realidade. E eu acho que Sim, a sim. gente pode trabalhar sempre. As histórias, elas permitem, né, usar de criatividade, a criança se sensibiliza, você troca, né, você faz isso com muito exercício. Aqui na zona rural nós temos um projeto que chama Estante Mágica, que é uma parceria com o projeto de São Paulo. E a gente conseguiu que as crianças do distrito produzissem histórias, né? Foram mais de 500 livros já publicados, são 500 exemplares, mas um exemplar por criança. Uhum. Veja que são 500 crianças que se movimentam nesse projeto, todas elas contando as suas histórias, escrevendo, ilustrando. Então é possível fazer grande diferença na educação, grande diferença com a nossa experiência. E esse bate-papo aqui é um tesouro, menino. Eu É acredito, mais do que um mapa da mina. eu acredito nisso que você falou. É justamente isso, é esse conhecimento que a gente está vivenciando, e está trocando experiências, é ele que vai aos poucos sendo divulgado e que vai mudar tudo. Aos poucos a gente vai conseguir mudar sim, porque estamos evoluindo cada vez mais e esse conhecimento do resgate do natural é que vai fazer toda a diferença. Eu acredito nisso que você falou. E estou muito Com feliz de conhecer certeza. uma pessoa que trabalha com isso, que faz todo, promove toda essa questão. E a gente tem que ir para a rádio falar. Eu sempre que posso vou na rádio dar entrevista, sempre que posso vou às escolas, vou à zona rural, porque eu acho que a gente tem que conversar. Falo com os indígenas. Aqui em Dourados nós temos a segunda maior reserva indígena do país, né? Com todos os seus problemas que são peculiares onde tem gente. E nós temos problemas graves nessa área da educação ambiental, porque assim, é uma área grave, não que a educação seja grave, mas a falta dela que é grave. Sim, é O verdade. grave é a falta do conhecimento. Porque Uhum. a pessoa ela deixa de viver melhor, sabe, Álvaro? Eu acho que esse, como você fala assim, a planta não tem estresse, a galinha não tem estresse. Não que a gente não vai comer mais bicho, a gente não vai tentar ser vegetariano, que eu acho que não é bem só isso daí. É mais do que isso, é você não fazer isso com estresse. Tá Porque integrado, né? desde os nossos ancestrais faziam. A onça ela tem que comer o bicho, é de praxe. Mas a gente tem que pagar o produtor para indenizar para a onça continuar viva. Verdade. Não é proibir a onça, porque a onça ela vai comer o gado porque ela é mais fácil para ela do Uhum. que caçar um bicho do mato. É. Mas é você saber indenizar esse povo, utilizar esse crédito nesse sentido. É esse conhecimento. Quem conhece mais, ajuda mais e produz mais. Eu acho que a gente não tem que empobrecer para cuidar do meio ambiente. Nós temos que ser mais ricos como é o meio ambiente. E trabalhar sempre para fazer a vida crescer, não é? É trabalhar junto com a vida e não ao contrário da vida. Não fazer com que a vida diminua. Sempre aumentar a quantidade de Sim, vida, de animais, de pessoas, de plantas, enfim. de Todo água, nosso né? bem. O criador de água em Minas Gerais, você viu que projeto lindo, né? Que aí o governo cerca as áreas de produção de água e paga o produtor para ele não degradar naquela região ali. Isso é espetacular. Eu acho que é isso que a gente precisa, tornar isso política pública, eficiente, qualidade, mas a política não é só a lei. A política é a gente. Sim. Enquanto a gente não for político e politizado, a gente não coloca nada em prática. Aí vira só a história da carochinha. Parece que é uma coisa longe, mas não é, uma coisa tem que ser prática. Eu acho que esse cercadinho que está atrás de você é chegar um dia que a gente não precisar nem do cercadinho.
É A gente verdade, é poder verdade. ser integrado, sem os parques não precisar de ter grade para ser É verdade. preservado. Porque todo mundo vai andar livre, né? Como no país desenvolvido. Aqui a gente tem que pôr muro, né? Grade para não ser atacado dentro da casa. Já pensou? Estados mais desenvolvidos não tem grade, né? Você vê que interessante? Não tem nem. É tudo Verdade, baixinho, pode só pular. verdade. Mas um prazer enorme, tá? Estar aqui. Minha gratidão a Obrigado todos também. vocês. Não sei como é que tá a questão do reloginho aí, mas falo bastante. Se deixar, eu falo a tarde toda. É verdade, é verdade. Eu acho que já está na hora mesmo de lhe agradecer também, dizer que muito obrigado pela essa experiência que você me mostrou, a história que você contou, tudo que você falou foi muito importante para mim. Eu estou desenvolvendo meu projeto aqui e a minha floresta agradece a você também por estar aqui, contar essas histórias, falar sobre a natureza. Obrigado. E tenho certeza que isso é só o começo da nossa trajetória. Obrigado, Carlos. Obrigado, Terezinha, Álvaro Olha ela aqui, ó. e Chama todo o ela amanhã, viu? pessoal. Beijo grande. A Eu tô Maria aqui Helena, que pertinho, topou essa parada. obrigada, obrigada. Muito bom estar com vocês. E Estava ouvindo agora, você aqui com o ouvidinho ligado. Um prazer, viu? obrigado. Logo, logo nos veremos Prazer é também. meu. Um E abraço. agora a Águida, né? Ela não vai poder participar. Eu vou falar um pouco mais Ah, agora não sobre a vai. parte da interação ecológica das plantas e vou me despedir aqui do pessoal. Obrigado, querido. Super Tchau. abraço. Tchau, tchau. Até mais. É. Então, pessoal, agora agradecendo a todas as pessoas, nossos convidados que passaram por aqui, foram maravilhosos. Agradecendo também a Carla pela oportunidade de poder fazer parte desse projeto maravilhoso, divulgar o meu projeto, que eu estou no início, estou encaminhando, mas que já está assim me deixando bem animado, porque vejo já a interação dos animais, encontro muitos animais, muitos passarinhos, minhas abóboras aqui estão cada dia mais bonitas. E agora eu queria falar um pouco com vocês assim a importância, porque, por exemplo, as árvores, nós temos dificuldade de enxergar as árvores como seres vivos. Então, o que eu queria falar para vocês é a importância da gente enxergar uma árvore como um ser vivo. Entender que cada árvore que existe no planeta presta um serviço ambiental não só para a gente, ser humano, porque ajuda a gente a melhorar a qualidade do nosso ar, que a gente respira, dá sombra, dá frutos, mas também suporta várias vidas que vão ali naquela árvore. Então, eu gostaria de falar para as pessoas, para todos que estão aqui me ouvindo e para, enfim, o mundo inteiro, que uma árvore é muita vida, sabe? Então, nós temos que pensar em plantar árvores, temos que pensar em cuidar das árvores e entender melhor a natureza. Temos que nos integrar com a natureza, fazer parte desse ciclo de vida, aumentar a quantidade de vida, sabe? Então, a consciência ambiental, ecológica, a consciência de integração, ela é muito necessária na construção de um novo modelo de sociedade, sabe? A gente tem que, sim, fazer parte dessa sociedade no sentido de ter gastos, ter tudo isso, essa parte do dinheiro, mas a gente pode, como falou, né, não destruir no sentido do capitalismo, fazer com que o capitalismo esteja integrado com a natureza, trazer os valores naturais para dentro do nosso comércio, para dentro da nossa valorização, e tudo isso se reflete através das nossas atitudes, através da nossa consciência, e aos poucos nós vamos plantando, vamos desenvolvendo, e juntos, integrados, espalhando por aí, nós vamos sempre melhorar o nosso meio ambiente. E assim, eu gostaria de falar aqui sobre uma planta muito interessante, ela é bem conhecida, que é a moringa oleífera. A moringa oleífera. Ela é muito utilizada aqui na região, assim, começou a ser utilizada agora, mas ela está sendo como uma forte candidata assim de experiências no sentido de purificação de água, no sentido alimentar. Então essa planta, ela é conhecida como árvore da vida. E ela integra aqui o meu sistema, ela faz parte de uma boa parte aqui do meu sistema, e também ela vai fazer com que a vida do meu sistema aumente através dessa planta moringa. Então ela é muito importante. E o nome da minha floresta é o nome de uma árvore, Agrofloresta Jurema. Jurema é uma árvore nativa daqui da nossa região, daqui do Nordeste da Bahia,
que é um nome indígena, Cabocla Jurema, que tem muitas e muitas histórias em cima dessa árvore, e que quando eu percebi o nome dessa árvore, a importância dela para os índios, eu resolvi batizar o nome do meu projeto, porque eu me identifiquei bastante, eu descobri muitas coisas através dessa árvore. Então, assim, sabe, cada dia que você parar e observar uma árvore, ver os detalhes dela, ver todos os animais que estão ao redor, a gente consegue melhorar o nosso eu interior. Então, a natureza faz com que a gente consiga ir se moldando, sabe, gente? Então, precisamos nos lapidar observando a natureza. A observação da natureza é muito interessante e vai mudando a nossa visão. Aos poucos, a gente enxergar de uma determinada maneira, parar para ver os mínimos detalhes naturais, isso vai fazendo com que a gente se enxergue. Então, eu vou deixar uma mensagem aqui final para vocês, que assim, nós precisamos nos enxergar na natureza, sabe, integrados. Então, eu gostaria de agradecer a todos que passaram por aqui, gostaria de deixar um grande abraço a todos que estão aí assistindo, todas as pessoas que pararam e ouviram aqui as histórias, ouviram o que eu disse sobre a questão da natureza, da agrofloresta. Acompanhe aí meu Instagram, que vai evoluir, vai acontecer de uma maneira muito mais rápida, no sentido de otimização, porque eu estou aqui, vou me dedicar a trabalhar para fazer com que essa vida aqui natural aumente sempre. Vou produzir frutos sem veneno e vou compartilhar essas experiências com vocês. E aqui eu vou me despedindo. Obrigada, Carla. Minha mãe está aqui do meu lado. Ela está plantando aqui comigo. Esse menino é maravilhoso, um coração de ouro. Eu sou assim, riquíssima. Maravilhoso. Minha filha também, né? Mas esse menino aqui apronta aqui na agrofloresta. Me botou para trabalhar, viu? Então, pessoal, tenham um bom domingo. Obrigado, Carla, pela oportunidade. Um beijo, um abraço aí a todos e até mais.